Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 16. Nós vamos falar sobre o tempo e a cura. Lucas, capítulo 13, versículo 16. Quem achou, diga graças a Deus. E não convinha soltar desta prisão, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual foi há 18 anos Satanás a mantinha presa. Feche seus olhos. Pai, a semana passada, Senhor, enquanto eu estava pregando, um dos textos que mencionei foi esse. E de lá para cá o Senhor tem feito arder em meu coração para tratar sobre esse tempo da cura. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, traz luz, Senhor, a Tua palavra agora. Fala conforme a Tua vontade, nos alimente com a Tua santa palavra. Dá-nos, ó Deus, a unção para pregar, a unção para ensinar, a unção para curar, a unção para libertar. Que Teu Santo Espírito esteja, Senhor, aqui atuante. Que durante a mensagem aconteçam curas. Durante a pregação aconteçam libertações. Que almas prisioneiras sejam libertas durante a mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Por isso submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor. Para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, Deus, para falar como a Tua palavra assim deseja, como o Senhor quer e deseja que seja dito, então, Pai, dá-me a unção, a autoridade, ousadia, intrepidez, coragem, discernimento. Usa-me nos dons espirituais, usa-me nos dons ministeriais, e todos nós sejamos edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se sentar. A semana passada nós falamos sobre libertação e cura também, e uma dos textos em referência, eu citei esse, mas o Espírito Santo tem me incomodado desde domingo para falar um pouco mais sobre isso, sobre o tempo e a cura. E aqui nós vamos conhecer uma história de uma mulher que era descendente de Abraão, descendia de um povo escolhido por Deus, estava dentro da nação israelita, dentro do território que Deus havia dito que manava leite e mel, estava entre as 12 tribos espalhadas em Israel, conforme Deus prometera, e aconteceu como está no livro de Josué, a partir do capítulo 3. Estava dentro de seu tempo, de sua história, de sua vivência. E se nós olharmos para aquela mulher, olharmos para a árvore genealógica desta mulher, Jesus aponta um sinal de paternidade. Aquela mulher era chamada, e Jesus a chama de filha de Abraão. Jesus mostrou que ela tinha uma paternidade.
Então vamos ler agora do versículo de número 10 até o 16, para que todos tenham uma única compreensão. Amém? Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Ela não estava apenas somente enferma, ela tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Quanto tempo ela estava com aquele espírito? 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não o leva para beber água? E não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Quem aqui já passou por problemas familiares? Todos nós, né? Vamos encontrar um problema familiar aqui. Todos vieram ali descendentes, povo de Israel, descendentes de Abraão. Dentro do contexto da história de Israel, Israel foi escolhido pelo Senhor, primeiro através de um homem, Abraão, um homem de fé, amigo de Deus, chamado pai da fé. Ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12. Os 12, em uma hora, não quiseram mais o reinado teocrático, o reinado de Deus sobre a nação, queriam ter reis como as outras nações tinham, escolheram para si Saul como rei. Saul prevarica contra Deus, Deus escolhe então um outro descendente, não da família de Saul, mas da descendência de Jessé. Ele escolhe então Davi. Davi se torna o rei de Israel. Davi, em um dado momento, prevarica contra Deus, e então há um problema, um rompimento, uma ruptura entre ele e a dinastia que viria adiante. Vem então o filho dele, Salomão, recebe o reinado. Salomão tem outra prevaricação. Ele também falha diante do Senhor, e a falha de uma geração se torna pior na outra. Você está entendendo, não? A geração de Salomão foi pior. E ele então, por causa da forma de governo, embora em sua oração, e preste atenção, na oração de Salomão, que está lá registrada em 2 Crônicas, onde a glória de Deus se manifesta no templo, Deus fala com ele, Deus o abençoa, Deus enche aquele lugar, o templo é inaugurado e Deus está ali. Deus responde uma oração de Salomão. Salomão havia pedido sabedoria, Deus falou: além da sabedoria te darei riqueza. Se tornou o homem mais rico, ok? Só que ele vai se misturando, prevaricando, e então peca contra o Senhor, e a sua descendência se separa. 2 reinos são divididos, reino norte e reino sul. Os 2 reinos têm
um rei bom, um rei mau, um rei bom, um rei mau. 31 reinos se seguem entre bons e maus. Aí vai acontecendo a série de cativeiros, aprisionamentos. Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, Malaquias, os profetas tratam sobre isso. Os livros de Reis, 1º e 2º, Crônicas, 1º e 2º, Samuel, 1º e 2º, tratam sobre esses danos da nação. A nação se distancia do Senhor. Primeiro reino a ser destruído, reino de Israel, também chamado de Efraim, as 10 tribos. 586 a.C. deixa de existir. 446 anos depois, ou melhor, 446 anos antes de Cristo, a outra tribo, a outro reino, o reino sul, que era o de Judá, também minguado, e chega a um número baixíssimo de cerca de 50 a 60 mil judeus somente no mundo de sua época. Agora, havia uma promessa dada a Abraão. Diga assim: a promessa atravessa o tempo e estações e qualquer problema que exista na humanidade. Então a promessa dada a Abraão começa a se cumprir, porque viria um descendente dele e nasceria através de uma das tribos de Israel, e nasce o Senhor Jesus. Amém? Da tribo de Judá, descendência de Davi, nasce Jesus. Jesus agora está em um período em que já não haviam mais profetas. Quando caem os dois reinos, reino sul e reino norte, reino de Israel, reino de Judá, que estavam divididos. Reino de Israel adorava em Samaria, reino de Judá adorava em Jerusalém. Quando esses se dissolvem, agora eles estão aprisionados. Há uma série de impérios vindo sobre o mundo, o império grego, o império romano, outros impérios surgiram, mas agora, no período de Jesus, era o Império Romano que predominava, e 400 anos de silêncio, os homens falam de sua própria alma, os homens refletem, vem a sabedoria humana, não há mais uma busca pela sabedoria divina, e Israel agora preso, porque eles estavam debaixo de um domínio romano. O clero judaico, fariseus, saduceus, sacerdotes e templo debaixo de uma lei romana. Embora houvesse a lei interna de Israel, mas eles não tinham a mesma liberdade como nação livre, porque eles tinham que responder a César. Vem Jesus em um período em que eles já não tinham tanta esperança, mas o tempo não impediu de Jesus vir. Jesus vem. Fecha um pouquinho aqui, segura essa informação. E eu quero lembrar a você sobre algumas coisas do nosso tempo. Nós recebemos promessas lá atrás, lá no passado. Talvez você lá na infância, ou quando iniciou o Evangelho, e alguém disse para você que algo poderoso iria acontecer. Ou você estava enfermo e alguém disse: Deus vai te curar, Deus me mostrou que você seria curado. E a cura não chegou. Você estava desempregado e alguém disse: não, Deus está abrindo uma porta para você, o emprego não veio. Você estava solteiro, solteira, querendo casar, e Deus falou: não, alguém falou para você: olha, Deus disse que você vai se casar ainda esse ano. O ano passou, o outro ano também veio e não aconteceu. Você colocou alguma coisa diante de Deus, do seu sofrimento, da sua dificuldade interna, acerca de si mesmo, e você não obteve a resposta. E o tempo foi se passando. Nós conseguimos, de alguma maneira, disfarçar o que acontece, sim ou não? Sim. Por exemplo,
Se você tem algumas feridas no rosto, principalmente mulher, passou uma maquiagem, ela desaparece. Não é assim ou não? É ou não é? Mulherada que pode responder, sim ou não? Sim. Tem lá um arranhãozinho, vai, passa uma maquiagenzinha, disfarça. Algumas feridas são feitas na nossa vida e elas, a casquinha da ferida, devido até a sua fisiologia, você tem alguém que tem bastante vitamina C, D e A no corpo, então logo se forma, cicatriza mais rápido. Você não tem problema de diabetes, então a cicatrização é mais rápida, logo então a casquinha surge e ela cai naturalmente, fechou a pele e está tudo certo. Para algumas pessoas, a cicatriz não vem, a ferida mantém-se aberta. Para algumas pessoas, aquela ferida, quando está para ser tratada, acontece algo e torna a abri-la novamente. Alguém aqui já machucou a região da canela e toda vez que você estava achando que ia sarar, batia a canela? Quem já foi? Eu sou um desses também. Meu Deus, toda vez que estava formando a casquinha, agora vai secar, acidentalmente pegava a quina de alguma coisa. Lá vinha sangue, e se não cuidasse, lá vinha pus, e assim por diante. É ou não é? O tempo curou essa ferida? Não. Existem algumas coisas dentro de nós que nós estamos esperando que o tempo cure. Estamos deixando o tempo passar para sermos curados. E a Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos, dentro de uma herança certa, na mesma paternidade de Abraão, a mesma paternidade dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes de Israel, debaixo da mesma paternidade, estava carregando uma enfermidade espiritual há 18 anos. O tempo não carregou dela a dor, muito pelo contrário, tornou pior. Muitos de nós acham que colocando uma pedra sobre o assunto vai resolver. Sim ou não? Sim. Não vamos nem tocar no assunto. Não vamos mexer, melhor não. E acha que virá cura, que virá solução, que irá mudar a história, sem confissão, sem tirar a capinha da ferida e extrair o pus? Não virá cura. Há necessidade de identificar o que é. Eu disse, Jesus veio e eu falei para você, segura esse tempo, não foi? Havia uma promessa de que Jesus viria. Isaías havia profetizado, Moisés havia profetizado, Abraão havia profetizado, antes de todos eles, em Gênesis 3,15, já havia profetizado. O próprio Deus falou sobre isso. Jesus veio, o tempo passou, a história da humanidade saiu da era do bronze, a era do ferro, e assim foi indo, todos os períodos que nós conhecemos da humanidade, Jesus vem. Milhares de anos depois, Jesus vem. E ele encontra uma descendência paterna sem paternidade. Ele encontra pessoas que sabiam a origem, mas que o problema familiar era tão grande que muitos se sentiam bastardos dentro da própria herança. Quantos estão dentro de casa, filhos, e não se sentem tão amados pelo pai ou pela mãe como outro irmão? A vantagem do filho único é que não tem concorrência, não é isso? Quem é filho único está resolvido o problema. Pastor Andres é filho único. A pastora Vivi também é filha única. Não teve concorrência.
Tá fácil. Eu vim de uma linhagem pernambucana, então imagina, 10 filhos, eu sou do meio. Então, eu sei o que é isso. Todos nós que tivemos irmãos e que vimos em algum momento alguma escolha paterna ou materna, fomos afligidos. Aquela mulher, ela sabia que ela era também descendente de Abraão. Os fariseus, os saduceus e sacerdotes sabiam que ela era descendente de Abraão. Ela estava na terra dela, da origem dela, da nação dela. Ela tinha os mesmos direitos, mas o direito dela parecia ser frustrado. Talvez você esteja diante do Senhor, falando: Senhor, quando eu vou ter resposta acerca do que eu estou pedindo? Por que o fulano, beltrano, ciclano consegue e eu não consigo? Porque as pessoas passando o tempo eu vejo tão bem e estou passando o tempo, estou tão mal. E então encontramos uma injustiça, um senso de injustiça familiar. Aquela mulher era filha de Abraão. Não estava dizendo que ela era filha direta, mas ela era descendente. Jesus fala sobre descendência. Jesus havia dito Deus havia dito para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus fala que ele vinga até terceira e quarta geração com maldição aqueles que ferem, ou melhor, que quebram os mandamentos do Senhor, mas que a bênção dele alcança até 1000 gerações. E aquela mulher estava sem a bênção. O que aconteceu com ela? A Bíblia não narra o que exatamente aconteceu, mas a Bíblia fala que Jesus estava no lugar certo, na igreja, sinagoga, a igreja dos judeus. Aquela mulher também estava ali, no lugar certo, na igreja. E também tinha com aquela mulher um visitante que não queria ir embora. Um espírito que se alojou na alma dela e a enfermou. Em algumas Bíblias, na parte de titularizar o contexto que virá, colocam lá uma mulher paralítica. Não, ela não era paralítica. Ela simplesmente era alguém que andava encurvado, não conseguia se erguer. Alguém aqui já teve dor na coluna e viu que não podia mudar de posição? Alguém já fez isso? É ruim ou não é? Agora imagina aquela mulher há 18 anos sem poder ver direito, andar direito e ser notada por todo mundo e não ser atendida em seu problema. Talvez você tenha já dito em sua situação: Senhor, o tempo está passando e eu não mudo. Não há uma cura, não há uma libertação, meu marido não se liberta, minha esposa não se liberta, o meu trabalho não muda, a situação financeira não muda, a minha história não muda, meu casamento não muda, meus filhos não mudam. Cada um carrega algo que encurva. Isso tem a ver com vergonha, vexame, tristeza, dor, medo, reprovação, rejeição, abandono. Então muitos de nós carregam todos esses sentimentos. Então você não consegue se libertar. Muitos entram nos vícios para tentar esquecer, então usam drogas, maconha, cocaína, LSD e assim por diante, ou bebem que só, porque querem esquecer aquilo que o tempo não cura.
e já não acreditam mais na cura. Aquela mulher estava na igreja. A Bíblia não fala que ela pedia a cura e nem ela foi ter com Jesus, falando, mestre, olha para mim. Não. Mas aquela mulher demonstra que ela tinha esperança. Ela estava onde? Na igreja. Há quanto tempo? Aqueles homens que conheciam as leis, os profetas, e sabiam que o direito do necessitado não poderia ser frustrado, não estavam nem aí com a necessidade daquela mulher. O tempo que você vive alguma coisa dentro da sua história familiar, e você vê que está encurvando você, envergonhando você, se você não se dispuser a ser curado, curada, não estiver no lugar certo, com a pessoa certa, o visitante errado não vai embora. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, não era uma doença comum. Tem doenças que vêm porque nós erramos. Por exemplo, você acabou de tomar um banho e sai no lugar frio, ou você, provavelmente o mínimo que vai acontecer, você vai espirrar. Sim ou não? Aí depois pode ser que seu nariz escorra, vai ter coriza. Algumas coisas vão acontecer porque pode causar problema. Meu pai, quando ele tinha uns 70 anos, hoje está com 85, ele tomou um banho, aquele pernambucano que vive quente, né? Toma um banho gelado e está com calor ainda, foi abrir a geladeira. Quando abriu a geladeira, entortou tudo. Braço, rosto, na hora. 6 meses para voltar ao normal com fisioterapia. Por quê? Porque é algo impensado. Nós ferimos as leis naturais. Mas agora, aquela mulher não fala disso, fala de um espírito que aprisionava ela e que o tempo não fez o espírito sair. Está entendendo? Então, quero te dizer algo aqui, e grave bem isso. Quando o aspecto é espiritual, o demônio, o espírito maligno, ele tem acesso ao nosso sistema nervoso central. Hipotálamo, hipocentro. Da onde tem todo o comando para o corpo. Então ele vai mexer com as sensações. E ele pode mexer com hormônios, com neurônios, neurotransmissores. Então ele vai fazer de tudo para que você se sinta mal. Então ele vai baixar nível de dopamina, serotonina, vai fazer com que você dependa de medicamento para ficar melhor, um Prozac e assim por diante, vai causar uma tristeza profunda, vai vir a depressão, vai vir uma doença que a depressão tem origem espiritual e tem origem física. Em sua grande maioria é espiritual porque está ligada a sentimentos como rejeição, abandono ou falta de aprovação. E agora aquela mulher, ela tinha uma série de coisas acontecendo no contexto genealógico dela. Estava uma bagunça a árvore dela. Era a mulher. Qual o nome dela? A Bíblia fala? Qual a identidade dela? Não tem identidade. A mulher. Sabe aquela hora que você fala, ô fulano, ô coisa, não é assim? Quando você não sabe o nome? Ah, tanto faz. A pessoa fala, meu nome é João. Não, tanto faz, faz isso daí. Quando você se sente desprezado, aquela mulher é a mulher. Que mulher? É aquela que fica encurvada, que vem aqui, ela passa aqui na sinagoga. Lembra daquela lá? Que ela é assim, a corcunda, não sei o quê. Nós vamos sendo estigmatizados, marcados.
rotulados pela sociedade, pela igreja, por amigos, por parentes. E então daqui a pouco aquilo tomou forma em nós. E nós fomos aceitando porque não houve aprovação. Não fomos aceitos, então houve a rejeição. Não houve alguém que se compadecesse, então houve o abandono. E você vai se encurvando. E à medida que você vai se encurvando, para cada coisa que acontece, você vai perdendo a força, senso de direção, força de vontade para viver, autoestima sua já era. E só há uma coisa que você quer, que a morte chegue logo. Porque você já não vê mais sentido, o tempo não mudou, o tempo não curou, o tempo não trouxe resposta. Se dependesse dos descendentes de Abraão que estavam com aquela mulher morreria e Jesus não curaria ela. Por quê? Porque quando nós somos rotulados, marcados com algum título de desgraça, dificilmente sai. Aquele ceguinho, aquele lá da mãozinha, aquele, não é assim? Sim ou não? Aquela mulher estava rotulada, então era isso. Era motivo de vergonha para ela e para as pessoas. Há um desprezo. Se você olhar para o texto, no versículo de número 14, tomando a palavra, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava aquela mulher no sábado, disse à multidão: tem 6 dias para trabalhar. Vocês que querem ser curados, volte nos outros dias de trabalho. Hoje não, hoje é sábado. Qual era a preocupação com aquela mulher e com os enfermos? Zero. Você já se sentiu destratado por alguém? Ridicularizado por alguém? Menosprezado por alguém? Todos esses sentimentos estavam dentro daquela mulher. Mesmo depois da cura, ela ainda carregava rótulos. Há 18 anos, tem gente que não quer que você saia da desgraça que você está. Tem gente que não quer que o seu casamento seja transformado. Tem gente que não quer que você saia das dívidas. Tem gente que não quer que você saia da miséria. Tem gente que não quer que você seja curado. Tem gente que não quer que você vá bem, porque tem o prazer de dizer sobre você a desgraça que você vive. Você está entendendo? E infelizmente, a maioria são pessoas da nossa família ou próximos a nós. Jesus disse: o inimigo de um homem está dentro de sua casa. Ele está falando do contexto familiar, parental. Então nós precisamos entender que há necessidade de um esforço e um desejo de que as coisas mudem. Naquela mulher havia algo muito bom. Era um sábado, o Shabat, o dia do descanso. Provavelmente aquela mulher trabalhava a semana inteira. Como mulher, daquele jeito, se era casado ou não, a Bíblia não fala, provavelmente não era. Ou talvez fosse viúva, vivia uma dependência financeira. Então, o Shabat dela era estar na igreja. Ela ia para Deus.
O Shabat, que é o sábado, é o dia do descanso, é o dia de confiar em Deus, é o dia de estar na presença dEle, o dia de buscar a Ele, é o dia de declarar que Ele tem um domínio sobre todas as coisas, que a esperança está somente nele. Aquela mulher estava cumprindo o Shabat melhor do que os fariseus hipócritas. Mesmo carregando tantas dores, uma enfermidade, um espírito maligno atuando na vida dela, um espírito de enfermidade. Ela estava onde? Na sinagoga, na igreja. Ela queria uma mudança. O que eu quero dizer com isso? Que quando de fato queremos que alguma coisa mude, nós estamos junto daqueles que estão buscando a Deus. A igreja é o lugar onde nós nos encontramos. Então aquela mulher vai lá, Jesus a vê. Se ela não estivesse na sinagoga, ela não seria curada. Mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, deprimida, rejeitada, abandonada, sofrendo, ela estava na igreja. Quantas vezes você veio para cá sem motivo nenhum para sorrir? Eu já vim para cá, em toda a minha história, já vim para a igreja, nesses 46 anos de evangelho, 52 anos de vida, já vim para a igreja muitas vezes, só o bagaço, mas ninguém percebia. Quantas vezes você veio para a igreja também assim? Era só conversa entre você e Deus. A sua alma aflita, um choro lá dentro, uma questão que não se resolve, e você buscando em Deus e vir estar na igreja, mas só Deus sabendo como você está. Aquela mulher estava assim. E aqui é que tem a coisa mais maravilhosa do texto. Por ela ter ido assim. Olha só o que diz o versículo de número 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E versículo 12 diz o quê? E vendo-a Jesus. Vendo-a Jesus. Jesus está vendo você aqui. Mesmo que você não faça nenhuma oração, Jesus está vendo você. Jesus está observando você. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua história. Sabe o que está acontecendo aí dentro do seu coração. Jesus te conhece. Aquela mulher não foi se apresentar ao Senhor, nenhum fariseu, saduceu ou algum discípulo foi falar, ó Senhor, tal, isso aqui, não. Aquele contexto, aquela mulher estava sempre na sinagoga. A demonstração era algo contínuo. Quando o escritor sagrado narra, ele narra porque havia ali um acontecimento. Não foi algo que ele estava ali na hora e já foi escrevendo, não. Depois que Cristo subiu, então os evangelhos começaram a ser escritos. Então ele narra desta mulher que estava naquele lugar, dentro da igreja, com aquela enfermidade, todo mundo sabendo, mas Jesus estava lá e ele vê aquela mulher e ele chama aquela mulher. Jesus não é um espectador nosso. Ele não está distante assistindo a nossa desgraça, o nosso desprezo, vendo a nossa ferida e achando que está certo. Não. Ele se compadece de nós e ele nos chama. Então ele chama aquela mulher. Ele não cita nome, como no caso de Lázaro, que citou o nome. Lázaro, vem para fora. Lázaro era alguém que era comum a ele.
que tinha a ver com a história dele, porque Lázaro era amigo de Jesus. Agora essa mulher não, essa mulher estava ali. Não havia uma outra história com Jesus, mas havia uma história de herança, de paternidade. Ela era filha de Abraão, ela era descendente de Abraão, ela era digna da mesma bênção de Abraão. Eu quero te dizer uma coisa: nós não somos dignos da salvação, mas do restante, sim, somos dignos. Então não fique se achando um lixo, não. Deus te fez para ser digno nessa terra. Nós dependemos da graça para sermos salvos. A graça é o favor imerecido, mas na nossa vida precisamos buscar termos uma vida digna, uma vida de honra. E aquela mulher estava desonrada, sem dignidade, sem respeito, sem história. Jesus a chama. Vem. Qual é a área na sua vida que você se vê indigno? Qual foi a história de sucesso que você teve e perdeu, e agora você fala, serviu para que isso? Aquela mulher, ela não tinha 18 anos de vida. Pelo texto demonstra que ela era uma mulher já madura, uma mulher já de uma certa idade, mas que há 18 anos estava enferma. No caminhar, no nosso dia a dia, muitas coisas acontecem conosco. E essas coisas vão fazer com que a gente já não lute mais pelos nossos direitos, que a gente aceite qualquer coisa. E vamos aceitando o que der. E muitos começam a entender a questão da escolha, ou do escolhido, ou desígnio de Deus, num pensamento calvinista, como se a miséria fosse também um desejo de Deus. Que a doença fosse um desejo de Deus. Que uma vida de fracasso fosse um desejo de Deus. Isso é uma interpretação errônea. Nós temos que fazermos algo para mudar aquilo que está nos incomodando. Aquela mulher, ela estava aceitando tudo na vida. 18 anos, aquele espírito não deixava ela se recuperar. Talvez você tenha um espírito em oculto atuando em você que não deixa você sair de um ciclo de perdas. E sua vida não alavanca, não vai para frente. Você não tem uma história, você não tem um sucesso, você não tem nada para contar. Então sonha. E nada vem. Aquela mulher estava na igreja. Jesus a viu. Versículo de número 12. Vendo a Jesus, chamou-a para si. Falou, vem aqui, vem comigo. Eu sei que você não gosta, muitos de nós não gostamos de falar um com o outro na igreja, né? Mas só essa vez aqui, tá? Dá uma viradinha aí para a pessoa e fala, Jesus está te chamando. Ele quer você com ele. Você está entendendo? Ele quer você com ele. Jesus chamou para si. Isso está demonstrando uma intimidade, falando, vem comigo. Eles não te aceitam, eu te aceito. Eles te reprovaram, eu te aprovo. Eles te rejeitaram, eu não te rejeito. Eles te abandonaram, eu não te abandono. Eles não enxergaram o que está dentro da sua alma, eu estou enxergando. Eles não conseguem mudar a sua história, eu posso. Você está entendendo? Jesus chama ela para uma outra realidade. Sai da realidade encurvada, destruída, deturpada, que o diabo fez você aceitar. Vem para a realidade que Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher sai daquele lugar.
ela vai ter com Jesus. Chamou-a para si e disse à mulher: estás livre da tua enfermidade. Ele olha com a compaixão, ele traz para si, ele libera uma palavra e em seguida ele impõe as mãos. Duas coisas acontecem aqui: a cura e a libertação. A cura porque aquele espírito que estava nela a enfermava. Se o espírito fosse embora somente sem que ela fosse curada da enfermidade que veio, ela continuaria encurvada. Então Jesus fala: primeiro você está livre da enfermidade. Depois põe a mão sobre ela e remove o espírito que estava nela. Ele quer tocar em você e remover da sua vida aquilo que não está deixando você viver uma vida abençoada. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Se você não é feliz, alguma coisa está errada. E Jesus te chama para Ele. E o texto continua dizendo assim: impôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou-se e ficava e glorificava. Sabe o que havia ali? Uma certeza de que Deus havia se lembrado dela. Você entendeu? E ela se levanta, glorifica ao Senhor. E a pergunta de Jesus é: porque é sábado, eu não vou curar esta mulher que há 18 anos era prisioneira de Satanás, ela é descendente, tem uma paternidade, tem uma bênção liberada, a bênção está sendo roubada por Satanás, eu vou deixar ela assim? Não, ela não é mais prisioneira de Satanás. Você, eu, nós não somos prisioneiros de Satanás. Ele não tem autoridade sobre nós. Nós somos livres. Ele nos libertou, pois se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Não aceite mais a desgraça, não aceite a reprovação, não aceite a rejeição, não aceite andar cabisbaixo. É a hora de você mudar tudo isso. Então Jesus diz: vem para mim. Quando você dá o aceite à voz de Jesus, você está dizendo: de fato eu creio e quero. Então, coloque-se em pé. Nós precisamos tirar alguns demônios aqui. Se você está sofrendo com alguma coisa há anos, tem uma ação espiritual aí. Ele precisa ser colocado para fora. Se você está vivendo uma tristeza que não vai embora, tem uma ação espiritual aí. Precisa ser colocado para fora. Se você vive uma situação na sua casa, no seu casamento, na sua família, que não muda, tem um espírito agindo aí. Precisamos colocar ele para fora. E Jesus disse: vem a mim. Porque ele chamou ela para si. Da mesma maneira, esta palavra liberada chama você agora para Jesus. E eu quero então orar com você agora. Mas eu quero que você, que entendeu que esta palavra falou com você, e entendeu o que eu disse agora neste final, quero que você venha aqui à frente.